Capítulo 42. Ao amanhecer do dia seguinte, eles encontraram a esposa do padeiro e o filho, a caminho da abadia. Mas desta vez o rapaz não estava usando uniforme militar. Marie-Louise e as crianças aceleraram o passo. Corria pela aldeia a notícia de que seria o padre Marcel quem rezaria a missa naquele dia e ninguém queria perdê-la. Antes do culto, o murmúrio da congregação ecoava pela igreja da abadia. Viviane estava sentada na primeira fila. A esposa do padeiro e o filho entraram e tentaram se esconder nos bancos de trás. As crianças e Marie-Louise estavam sentadas do lado da nave mais próximo da sacristia, de onde deveria surgir o padre. Os gritos de um bebê perturbavam o silêncio. A mãe, com o filho nos braços, tratava de acalmá-lo, sussurrando uma canção em seu ouvido. Mas os gritos continuaram e ela por fim teve que sair, com toda a congregação nervosa olhando para ela. Do lado de fora da igreja, ela se sentou ao sol, ao lado de uma das janelas com o bebê no colo, na esperança de ouvir o sermão dali. Com grande dificuldade, o padre Auguste entrou na nave principal e foi se sentar, no único lugar ainda livre, ao lado de Viviane. O padre Marcel apareceu e, com o passo demonstrando cansaço, andou em direção ao altar. Parando sob o austero crucifixo, ele fechou os olhos e pouco a pouco recuperou o fôlego. Não havia tempo para rituais, Padre Nossos ou culpas perdoadas naquele dia. Vivemos numa época de profunda escuridão. Ele começou, para depois fazer uma pausa. Elise sentiu que estava sendo observada, Daniele e os outros também. Sair das trevas será uma tarefa difícil, mas precisamos encontrar forças, mesmo que seja tudo o que nos reste. Eu sei que teremos sucesso, não vamos perecer, afogados na escuridão. Quem entre nós não foi em algum momento assaltado pelos pensamentos mais sombrios? Acreditem, nem eu mesmo estou livre disso. Confesso que já duvidei de Deus, duvidei da sua misericórdia, da sua compaixão. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns assentiram, outros protestaram com raiva. Outros ainda fizeram o sinal da cruz diante do que consideraram uma blasfêmia. Nenhum de vocês já estiveram na mesma situação? Acho que não tem ninguém corajoso o suficiente para me contar, aqui na casa de Deus, em nossa casa, que nunca duvidou da misericórdia divina. Quando eu me levanto pela manhã, depois de orar e às vezes, até durante minhas orações, eu me pergunto, por quanto pecados mais teremos que pagar? E por quanto tempo? A essa altura o silêncio era esmagador. Uma mulher estava chorando. Um velho assentia, envergonhado. Deus nos abandonou. Ele colocou todos os seres humanos nesta terra como cordeiros mansos rumo ao matadouro, e acabamos como animais selvagens sedentos de sangue. Vamos de cidade em cidade, conquistando e matando, dominando todos aqueles que não são como nós, como se fôssemos o povo eleito. E achamos que temos o direito divino de decidir quem deve viver e quem deve morrer. É hora de nos posicionarmos. Não vamos deixar que nos derrubem, permitir que outros roubem nossas terras, queimem nossos templos. Não podemos mais esperar e ver nosso povo sendo varrido da face da terra. É hora de dizer não, mesmo que isso signifique que temos que manchar nossas mãos com sangue. Outra pausa. O peito de Henry estava inchado, com um fervor patriótico, como se o padre estivesse falando diretamente com ele. As suas últimas palavras ecoaram num silêncio angustiado. Ele tinha o olhar perdido,
fixo em algum ponto de um vitral da fachada da abadia. Padre Marcel não estava mais olhando para ninguém, como se sua alma estivesse em algum lugar distante, tão distante que o corpo dele começou a tremer, vazio, naquele lugar sagrado. Rezo por todos vocês, rezo por mim mesmo. Peço a Deus que tenha piedade de todos nós. A voz profunda se transformou num murmúrio. Duvidar é humano. E se numa manhã levantarmos sem fé, fechemos os olhos e não os abramos até que possamos ver com clareza. Melhor ficarmos dormindo se não podemos agir com lucidez. Com vocês aqui, na minha frente, reconhecendo todas as nossas tristezas e compartilhando nossa dor comum, eu posso ver a luz. Eu vejo em vocês a luz do mundo. Não vamos perder a fé, meus amados filhos. Não vamos perdê-la, porque em tempos tão difíceis, o que poderia nos acontecer de pior? Eu posso ver Deus em cada um de vocês. Deus está dentro de todos nós. Envolto no sentimento de solidão do sermão, o padre Marcel deixou escapar um suspiro profundo e se retirou do altar. Ele saiu, bateu a porta da sacristia e abandonou a congregação horrorizada, sem pronunciar a palavra que todos esperavam. Amém. Capítulo 43. Um rodamoinho de poeira se formou nas ruas da aldeia, por cima dos telhados e nas esquinas, varrendo tudo o que encontrou pela frente. Os aldeões começaram a fechar as janelas, tentando evitar que a poeira entrasse nas casas, enfraquecendo seus pulmões já debilitados. As pesadas portas de carvalho da abadia tinham sido fechadas, mas as rajadas sopravam no meio do pátio, em busca do que pudessem levar com elas. Não podiam levantar as rochas da cor de poeira, ou arrancar a única árvore que resistia estoica sob o sol. Os ventos inclementes do norte tinham chegado à abadia, quando menos se esperava, e com o vendaval vieram também os alemães. Quando Elise ouviu a notícia de que os alemães se aproximavam, escoltados pelos miliciens, seu coração quase parou. Talvez ele tivesse ficado cansado de bater, ou talvez o medo não fosse mais uma opção para ela. Ela tomou as mãos frias de Daniele nas dela, e as duas ficaram em silêncio, observando as outras crianças correndo de um lado para o outro, como um rio revolto e sem direção, que passava pelos corredores estreitos da abadia. Para o pátio! Todos para o pátio, agora mesmo! Ela ouviu alguém gritar. Mas a guerra não deveria estar chegando ao fim? O que aconteceu com os aliados, com o exército francês? Gemeu Elise. Deveríamos ter fugido para o sul, bem para o sul, em vez de procurar abrigo na abadia, mas eu estava com muita sede, lembra? Elise virou-se para Daniele. O que mais eles podem tirar de nós? Já perdemos Mamãe Claire, e agora eles vão nos separar de Marie-Louise, Henry e o padre Marcel, e nunca vamos conhecer Paris. Temos que ir para o pátio com os outros, eles vão nos mostrar um truque de mágica. Vamos correr, disse Henry. As meninas os seguiram, todos os passos em sincronia, como se pensassem em uníssono e nada pudesse forçá-los a se separar. Quando todas as crianças estavam no pátio principal, o silêncio reinou. A respiração de Elise ficou mais curta. O homem magricelo e o outro, com sombras escuras embaixo dos olhos,
Estavam com o rosto pintado de branco com uma pasta craquelada. Os olhos estavam delineados de preto, e a boca era uma linha vermelha que corria dos cantos dos lábios até a ponta do queixo, numa expressão de nojo ou desdém. Estavam fingindo que uma tela imaginária de vidro os separava da plateia, que seguia ansiosamente suas peripécias. Com as mãos abertas, eles fixavam os limites daquele espaço blindado, onde nada nem ninguém, pensou Elise, nem mesmo os alemães podia penetrar. Mas os gestos dos dois mímicos apenas faziam as crianças se sentirem ainda mais tristes. Eles não deveriam nos fazer rir? Elise se perguntava. Ouviam-se o som de passos tão altos que pareciam sacudir as fundações de um edifício que resistira a muitas invasões. A plateia começou a buscar uma saída, mas os mímicos exigiam toda a atenção e estavam conseguindo. Sentado numa poltrona surrada ao lado de Marie-Louise, Padre Augusto era o único a rir das palhaçadas dos atores improvisados. Ao cruzar o olhar com o das crianças, ele piscou para elas com entusiasmo infantil. Depois se voltou para os mímicos, que agora se tornavam mágicos e estavam produzindo um fluxo interminável de lenços coloridos, saídos de uma enorme cartola preta. Quando um deles bateu no chapéu com a varinha dourada, um coelho branco apareceu assustado. Esse era o único truque para o qual ele tinha sido treinado. Pela primeira vez todos aplaudiram. Mesmo assim, Elise, que estava sentada na frente com Danielle e Henry, surpreendeu um olhar de terror no rosto dos mímicos. Não se vire, eles estão aqui. Henry sussurrou para ela. Não podem fazer nada conosco. Devem estar perdidos, o melhor é ignorá-los. As palavras de Henry soaram como um murmúrio distante para Elise. Mais uma vez eles estavam caminhando rumo a um penhasco, como dóceis ovelhas uma atrás da outra. Mais uma vez, toda a aldeia estava reunida para aguardar o bombardeio. Tenho que correr, tenho que enfrentá-los. Vamos todos nos unir e caminhar em direção à aldeia. Então veremos se eles têm coragem suficiente para nos dar um tiro pelas costas, sem estarmos trancados numa igreja ou num pátio fechado. Seu rosto se contraía a cada um daqueles pensamentos, e Danielle e Henry perceberam. Sentada ali perto, Marie-Louise temia que um dos três pudesse reagir com imprudência. Acompanhado por 2 milicianos, um oficial alemão se postou no centro do pátio, no mesmo local onde segundos antes os mímicos tinham se apresentado. Estamos à procura de armas, disse o oficial, num francês perfeito e uma fria calma. O mesmo de sempre, pensou Elise com o rosto tenso. E de um dos nossos homens, acrescentou o oficial. Henry teve um sobressalto. Danielle fechou os olhos. Elise engoliu em seco. À distância, Marie-Louise observava a reação das crianças. Alguém pode nos ajudar? Vocês viram algo suspeito nos últimos dias? Silêncio. Muito bem. Então falaremos com as crianças uma a uma. Elas sempre contam a verdade. Sorrindo, o oficial alemão enfatizou cada palavra e olhou diretamente para Danielle. Que tal começarmos por você? Por que nos sentamos na primeira fila? Por que não fugimos? Por que não nos escondemos no claustro? Seja forte, nada vai acontecer, confie em mim, pense em mamãe. Elise queria transmitir tudo isso a Danielle apertando a mão dela. Mas Danielle não sentiu nada. Ela estava sem peso, flutuando sobre o pátio acima de todos.
Os 2 miliciens levaram Daniele para a sacristia, onde o oficial alemão estava esperando por ela. Elise não reagiu ao vê-la desaparecer, mas naquele momento ela detectou os primeiros vestígios do fedor da morte que sempre a perseguia. Alguns minutos depois, a porta se abriu e Daniele correu para os braços de Elise. Agora era a vez de Henry. Ele apertou o passo, entrou na sacristia e bateu a porta no rosto dos miliciens. Sozinho com um alemão. Ah, se eu fosse tão forte quanto ele! Elise pensou, começando a contar os segundos com os olhos fixos na sacristia. Marie-Louise foi até Daniele, imaginando como poderia protegê-las. Mas o que poderia fazer? Era apenas uma cozinheira, incapaz de salvar até o próprio marido. Seja forte, ela disse a Elise. Hoje de manhã, o padre Marcel me disse que o irmão de Henry virá buscá-lo amanhã. Onde está o padre Marcel? Perguntou Daniele. Marie-Louise baixou os olhos e permaneceu em silêncio. Antes de Henry reaparecer, os miliciens já haviam levado Elise até a entrada da sacristia. Os 2 se entreolharam quando passaram pela porta. Eles logo vão embora e nos deixarão em paz, disse Elise. Com a fúria reprimida, ela deixou que uma lágrima escorresse pela sua bochecha. Pouco depois, Henry saiu da sacristia com os olhos vermelhos. Ele se apressou a se juntar a Daniele, que observou o rosto assustado do menino. O oficial alemão seguiu-o, marchando pelo pátio até parar na frente do padre Augusto e dos 2 mímicos. Elise permaneceu imóvel na porta da sacristia, sozinha. Onde está escondido o oficial? Gritou o alemão ao velho homem que permaneceu calado. Ordenou aos miliciens que iniciassem o registro. Virando-se para os 2 mímicos, ele os empurrou com a ponta da arma em direção à cozinha. Daniele começou a tremer e murmurar frases inaudíveis. Pelo movimento dos lábios dela, Henry compreendeu que estava rezando um Pai Nosso em voz baixa. Fique calma, ele disse no ouvido da amiga. A mala. Daniele disse com um fio de voz. A mala está no quarto do padre Marcel. Os homens que faziam a busca pela abadia entraram na sala ao lado da cozinha e ligaram o rádio. Aumentaram o volume e o som de um discurso em francês flutuou até o pátio, até ser interrompido bruscamente. Ouviram então uns acordes de piano, depois o som de uma trombeta acompanhando a voz de uma mulher. É uma transmissão dos aliados, explicou Henry, tentando conter a emoção. Deve ser uma música americana. As palavras chegaram até eles, fragmentadas pela estática, como um distante lamento. Vejo você em todos os lugares antigos e familiares. O oficial alemão levou os 2 mímicos para a sala. Ali fora, no pátio, tudo o que ouviam era a voz profunda de uma mulher cantando no rádio, até ser interrompida abruptamente pelo barulho de golpes, gritos e móveis sendo revirados, cadeiras tombando. Elise fixou os olhos em Henry e Daniele. Então, o primeiro tiro soou e tudo permaneceu em completo silêncio. Após o segundo tiro, gritos de pânico eclodiram por todo o pátio. O terceiro produziu um vazio avassalador. O oficial alemão abriu a porta e saiu para o pátio com um olhar ameaçador e os lábios contraídos. Lançando um olhar desdenhoso para todos eles, saiu da abadia a passos largos. Atrás dele, os miliciens se apressaram para a saída, carregando o corpo ensanguentado de outro oficial alemão.
Agora virão as explosões, as chamas. Vão nos queimar vivos e jogar todos nós numa vala comum. Elise estava convencida disso. Correndo para a sala, Marie-Louise jogou o rádio no chão, mas o aparelho continuou tocando. Entre aspas, eu vou te encontrar no sol da manhã, e quando a noite vier, estarei olhando a lua, mas estarei vendo você. Fazendo um esforço supremo, o padre Auguste se arrastou para dentro, seguido por Elise, Daniele e Henry. Daniele e Henry permaneceram no pátio onde o tempo havia parado. Segurando o alçapão aberto, Marie-Louise desceu as escadas. Do alto, Elise e o padre Auguste viram os dois mímicos, ambos baleados na testa. A camada de pasta branca em seus rostos manchada de vermelho. Do outro lado do porão estava o corpo do padre Marcel, um buraco de bala no olho e um rio de sangue escorrendo da cabeça dele. Os gritos angustiados de Marie-Louise abafaram a voz da mulher cantando no rádio. Quanto tempo falta para a música terminar? Murmurou Elise com os lábios trêmulos. Ninguém respondeu.